Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje ela será bastante curta e nós nos concentraremos em um exemplo onde nós podemos usar alguns resultados da aula passada. Vamos considerar a função de R em R dada por f de x igual a x3 menos x. Isso é uma função polinomial do terceiro grau, apesar de não termos aprendido uma fórmula para calcular suas raízes, é sempre interessante verificarmos cada caso particular para ver se ele pode nos apresentar algumas facilidades que nos permitam fazer esse cálculo. Por exemplo, nesse caso específico aqui, nós conseguimos encontrar as raízes, mesmo que não tenhamos em mãos a fórmula para as raízes de uma equação polinomial do terceiro grau. Vejam, esse x pode ser colocado em evidência aqui. Muitas vezes não dá para fazer isso, mas aqui, neste caso, felizmente dá. Encontrar as raízes de uma função, como nós sabemos, é encontrar os locais, os valores de x nos quais a função se anula. Essa função está fatorada em dois polinômios, um do primeiro e outro do segundo grau. Ela está fatorada em um produto. Quando que o produto se anula? Quando um dos dois fatores se anular. Então, f de x se anulará quando x igual a zero ou quando x2 menos 1 igual a zero. E esta segunda condição acontecerá quando x igual a 1 ou x igual a menos 1. O teorema fundamental da álgebra, ele garante que um polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas. Então, esse polinômio de grau 3 tem 3 raízes complexas. Essas 3 raízes complexas, felizmente, são até reais. Então, elas são todas as possíveis raízes desse polinômio. Então, as raízes desse polinômio aqui são 0, 1 e menos 1. E nós podemos seguramente garantir isso. Então, f tem raízes em 0, 1 e menos 1. São os lugares onde ela se anula. Esse polinômio aqui, caso vocês tenham percebido, ele também pode ser decomposto. Isso é o produto de uma soma por uma diferença. Então, a f, cujas raízes nós já conhecemos, ela pode também ser escrita da seguinte forma: x vezes x2 menos 1, que agora sabemos que pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1. Embora esse formato tenha ficado até um pouco maior, é importante percebermos que ele é a mesma coisa que isso e que isso. E aqui ele vai nos ajudar a fazermos um estudo simples dos sinais dessa função. O que eu vou fazer agora tem caráter bastante geral, vocês vão poder fazer com todos os polinômios que vocês conseguirem fatorar, e é um processo que ajuda imensamente no entendimento. Eu vou começar colocando aqui 3 espaços, um para cada uma dessas funções. Um para a função x, outro para a x mais 1 e outro para a função x menos 1. Vou marcar o lugar aqui para ser o 0. E vamos aqui observar o seguinte. Vamos olhar para essa primeira função. A função identidade. O que acontece com ela? No 0, ela evidentemente se anula. Em valores de x maiores do que 0, ela é positiva. Em valores de x menores do que 0, ela é negativa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente interpretando aquilo que poderia ser o gráfico dessa função identidade. Como vocês sabem, o gráfico da função identidade é uma reta que passa pela origem, que inclusive divide os quadrantes ímpares ao meio. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Quando o x for positivo, o que eu estou interpretando aqui? Que quando o x for positivo, a função vai dar positiva. Quando o x for negativo, a função vai dar negativa aqui. A função identidade é de fato uma das mais simples. E essa? Aonde ela vai se anular? Vejam que primeiro nós olhamos aonde isso aqui se anulava. Se anula no 0. E essa vai se anular para x igual a menos 1.
Eu vou colocar o menos 1 aqui. Lá no menos 1, esta segunda função ela se anula. Como é que seria o gráfico dessa função aqui, x mais 1? Seria um gráfico simples, né? Lá no menos 1 ela se anula, para x maiores do que menos 1 ela é positiva, para x menores do que menos 1 ela é negativa. Então vamos repetir este raciocínio aqui. Para x maiores do que menos 1 ela é positiva, para x menores do que menos 1 ela é negativa. Agora vamos olhar para essa. Caso quiséssemos esboçar o gráfico dela, nós iríamos observar que era mais ou menos assim. No 1 ela se anula, e para valores maiores do que 1 ela é positiva, e para valores menores do que 1 ela é negativa. Então vamos marcar ali o 1. No 1, a função, essa terceira função aqui embaixo ela se anula. Para valores maiores do que 1 ela é positiva. Para valores menores do que 1 ela é negativa. Muito bem, fizemos o estudo de sinais das três funções fatores desta função f. E vocês vão ver a vantagem que nós temos quando nós conseguimos fatorar um polinômio. Nós vamos agora construir uma outra região destinada à função f, que é simplesmente o produto dessas três. X mais 1 por x menos 1. Para conhecermos os locais onde essa função vai ser positiva ou negativa, mesmo que não saibamos o formato desse gráfico, que é justamente aquilo que estamos procurando, basta que nós olhemos para esse jogo de sinais, porque é um jogo de sinais. Veja, qualquer x que eu pegar, digamos um x bem aqui, esse valor de x, que está à direita do zero, ele é positivo para esta primeira função. Ele ainda é positivo para a segunda, mais com mais dá mais. Nós estamos, lembrem-se, multiplicando. E é negativo para a terceira, mais com mais dá mais, com menos dá menos. Então este valor de x aqui fatalmente vai ser negativo para a função resultado, digamos assim. Mas vamos fazer isto de maneira sistemática. Vamos baixar aqui todos esses zeros. Como nós vimos, a função se anula aqui, aqui e aqui. São os três zeros, né? E é só fazer o jogo de sinais tranquilamente. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Mais com mais dá mais, com menos dá menos. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. O que foi que nós acabamos de encontrar? Os sinais da função. E de quebra encontramos também as raízes dessa função. Que função? Essa função original aqui, essa função do terceiro grau, cujo formato nós vamos procurar esboçar. Num primeiro esboço, e eu repito que isso é apenas um primeiro esboço, nós copiamos aqui o menos 1, o 0, o 1, e vamos só intuir o comportamento dessa função. Antes do menos 1 ela é negativa. Depois do menos 1 ela passa a ser positiva. Então ela cresce daqui para cá. Pelo menos assim que está aparecendo. Entre o menos 1 e o 0 ela é positiva. No 0 ela se anula, então deve ser algo assim. Vou me atrever a fazer isso aqui, ó. Cresce. É negativa aqui, ó. É negativa. O gráfico está para baixo. Deixa o x é negativa antes do menos 1. É positiva entre o menos 1 e o 0. É negativa entre o 0 e o 1. E volta a ser positiva após o 1. Então o formato é mais ou menos isso. Notem que em algum lugar entre o menos 1 e o 0, e em algum lugar entre o 0 e o 1, essa função assume ponto crítico. Aparentemente ela vai ter um máximo relativo aqui e vai ter um mínimo relativo aqui. Vamos ter um pouco mais de certeza daquilo que nós estamos fazendo. Felizmente foi possível encontrarmos as raízes dessa função. Nem sempre é possível.
Tendo encontrado as raízes, nós já temos uma grande ajuda. E temos uma boa ideia aqui de como serão os sinais dessa função. E até como é o crescimento. Aparentemente, essa função cresce do menos infinito até este ponto, que eu não sei qual é. Esta abscissa. Desta abscissa até essa daqui, a função parece ser decrescente. E eu digo parece porque nós estamos fazendo apenas um esboço. E deste valor em diante, ela aparenta estar crescendo sempre. Mas nós podemos aplicar o resultado da aula anterior. Como era a nossa função original? Nossa função original, lembre-se, era x ao cubo menos x. Vamos derivar essa função. 3x2 menos 1. E vamos olhar para o sinal dessa derivada. Lembrem-se, este gráfico é um esboço do gráfico desta função. Essa daqui é uma outra função, a função derivada dela, que não tem por que ter o mesmo gráfico, que não tem. Nós não podemos confundir as duas coisas. Vamos dar uma olhada no que acontece com essa função aqui, com a função derivada. Primeiro, quando que a derivada se anula? Bom, essa derivada se anulará quando 3x2 for igual a 1, o que significa que isso acontecerá quando x ao quadrado for 1/3, ou seja, quando x for mais ou menos 1 sobre raiz de 3, ou caso você queira, mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Então a função derivada se anulará para esses dois valores. Qual seria o gráfico dessa função derivada? Que eu repito, não é a função original. A função derivada é uma parábola. 3x2 menos 1. O gráfico dessa função é uma parábola com cavidade para cima, né? Toca o eixo y no ponto de ordenada menos 1. Ela se anula em menos 1 sobre raiz de 3 e em 1 sobre raiz de 3. E vamos ver os sinais dessa função derivada. Ver os sinais de uma função através de seu gráfico é uma tarefa extremamente simples. É só verificar quando o gráfico está para cima e quando está para baixo do eixo das abscissas. Veja, quando x for menor do que menos 1 sobre raiz de 3, esta função derivada é positiva. Quando ele estiver entre menos 1 sobre raiz de 3 e raiz de 3, ela é negativa. E quando o x for qualquer um após o 1 sobre raiz de 3, ela é positiva novamente. Por que é que nós estamos investigando o gráfico da função derivada? Lembrem-se, quando uma função de R em R tem derivada positiva num intervalo, ela é crescente nesse intervalo. Mais especificamente, f' é maior do que zero para todo x menor do que menos 1/3. É f', né? O que significa isso, então? Significa que a f é crescente. Para x menor do que menos 1/3. 1 sobre raiz de 3, perdão. Agora lembrem-se, uma informação sobre a f' nos dá uma informação sobre a f. Veja, na aula passada nós provamos esse teorema. Quando f' é maior do que zero é porque a f é crescente. E até sabemos aqui um trecho no qual ela cresce. Para todo x menor que menos 1 sobre raiz de 3, ela é crescente. Esse aqui, portanto, deve ser esse valor, menos 1 sobre raiz de 3, precisamente o valor onde a derivada é nula. Que é esse aqui. Nesse valor da função, daqui para trás a função estava crescendo, ó. Por este desenho, nós poderíamos intuir que a derivada deve ser negativa entre menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, e de fato é. A derivada é negativa nesse pedaço. Então ela é decrescente, a f é decrescente nesse pedaço. E caso você quisesse ser mais técnico, você diria porque a derivada é negativa
entre menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, e ela começa a crescer novamente, a função original começa a crescer novamente, quando a sua derivada começa a ser positiva novamente, a partir, portanto, de 1 sobre raiz de 3. Nós podemos intuir daí que essas duas abscissas, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, são abscissas de pontos críticos. São justamente os lugares onde a derivada é nula, ou seja, onde o coeficiente angular da reta tangente é zero. E você tem, inclusive, como verificar se esses pontos são, de fato, máximo relativo e mínimo relativo. Mas isso não vai ser o nosso alvo agora, vai ser o alvo da aula seguinte, que vai ser o teste da derivada segunda. Nós apenas podemos logo intuir isso daqui, né? Então, nossa função original cresce daqui até menos 1 sobre raiz de 3, ela decresce entre menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3 e volta a crescer de 1 sobre raiz de 3 em diante. Você poderia perguntar, professor, mas eu teria precisado de derivadas para isso? Uma vez que eu me dei muito bem com isso daqui, inclusive obtendo as raízes. Bom, quando você tem um polinômio que você consegue fatorar, isso aqui ajuda realmente e ajuda imensamente. Eu aconselho fortemente que se treine isso. O problema é que nem todas as funções são polinômios e nem todos os polinômios são fatoráveis. Nesses casos, nós devemos recorrer aos testes de derivada primeira, ao estudo dos sinais da derivada primeira, que irão nos fornecer eventualmente esses resultados, e posteriormente aos testes de derivada segunda também. Espero que esse exemplo tenha esclarecido as ideias, pelo menos algumas das ideias expostas na aula anterior.